Olá, que tal, ladies and gentlemen? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena de Experiências da Splendor Brasil. Vamos chamar o nosso parceiro André do Carmo, de toda terça e quinta. Hoje nós vamos falar com Samuel Zion, um tatuador, o cara fantástico. Ele faz verdadeiras obras de arte na pele. Aqui, André. E venha, se você gosta, se você curte a experiência, se você tem uma experiência maravilhosa, venha compartilhar conosco. E aí, André, bom dia! E aí, tudo bom? Como é que tá? Tudo jóia, tudo especial. Maravilha. São Paulo friozinho, acredita? Chuva e frio. Eu acho que tu tá muito destemperado, tu tá desacostumado, porque aqui já choveu, já baixou a temperatura, já veio para 18 graus, mas não precisa tudo isso, né? Muito bem. E aí, tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Estudando um pouquinho. Maravilha, maravilha. E aí, vamos chamar então o nosso parceiro, nosso convidado de hoje, Samuel Zion. Vamos ver se ele já entrou na área aqui, ainda não entrou. Deixa eu mandando aqui o convite para ele, vamos ver se ele está entrando. Aqui, convidar. A todos que forem entrando, coloquem seus coraçõezinhos, pessoal. Vamos mandar Gruda o o dedo. também. Não precisa ter vergonha de fazer uma vez, outra, não. Gruda o dedo, fica lá, pá, 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 pá. Eu sempre que eu gosto de alguma live, eu fico batendo 512 coraçãozinhos. Aí tem a meditação, eles pedem para fechar o olho, eu fecho. Cinco dedinhos. Se o programa é bom, bora. Aí entrou. Vamos ver se já foi para ti o convite aí, Samuel. Senão eu vou mandar de novo aqui, vamos ver. Não, já tá na tua máquina aí. Já tá no teu telefone. Vamos ver se está entrando. Qualquer coisa, tu manda um convite daí para cá, porque às vezes o Instagram tem dessas coisas. Tu manda de um lado, não vai, manda do outro, mas em algum momento ele se acerta. Ah, ó, não deu. Vamos chamar de novo aqui, então. Entrar ao vivo. E o Chimas, André? Aí, agora sim. Aí, meu Salve! irmão, como é que tá? Tudo certo? Aí, cara, tudo jóia? Tudo ótimo. Deixa eu Beleza, aumentar o Samuel? volume. Prazer aqui, André, tudo bom? Prazer, André, tudo bem? Tudo ótimo, irmão. Que bom. Então é um prazer enorme, né? Esse é o objetivo da Splendor, a gente vem de constelação, lá de pêndulo, radiestesia, apometria, e aí daqui a pouco tem alguém também que trabalha com tatuagem. Teve até uma pessoa que se reinventou na vida, tomou tiro e viu, pô, a vida vale muito mais. Então é isso. Compartilhar experiências maravilhosas, transformadoras, esse é o papel da Arena de Experiência. A gente mostrar que a vida ela tem infinitas formas e que todos nós temos infinitas maneiras de experienciar e de entregar o nosso melhor. Então, Samuel, Verdade. sem mais delongas, eu gostaria que tu te apresentasse um pouco aí quem é o Samuel, para depois a gente conhecer essa tua experiência de transformação do seu design humano. Claro. Primeiramente, quero agradecer a ti, Ricardo, ao André também, a Splendor aí por esse convite. É um prazer estar aqui, transmitindo um pouco, né, da minha experiência. Me chamo Samuel, meu tag se chama Zion, que seria o que eu assinava quando eu fazia grafite. E hoje eu me intitulo como Samuel Zion na arte, na tatuagem. Trabalho somente com tatuagem há 7 anos, né? E venho me desenvolvendo aí ao longo desses 7 anos, no mínimo uns 6 anos já. Que massa, que massa. Samuel, e me conta assim, de onde que surgiu essa inspiração? Tu sempre gostou de desenho e tudo mais? Ou tu tivesse também, de repente, como todos nós, assim, até a família, não, quer que tu faça direito, ou faz medicina, e aí como é que é sair para tatuagem? Sim. Eu vou te abreviar assim, ó, desde uns 5 anos que meus pais, eles são pastores evangélicos, então eles me levavam para a igreja e eu não conseguia ficar quieto. Então eu pegava a agenda da minha mãe e ficava desenhando. Então eu usava o banco da igreja como uma agenda ali para desenhar, como uma mesa de desenho.
E na escola era bilhetinho para os meus pais, Samuel tem que estudar mais e desenhar menos, conversar menos e estudar mais, né? Então, a arte sempre esteve na minha vida, né? Até há poucos dias eu fiz uma oficina de grafite e as crianças, mas eu não sei desenhar. Eu falei, olha, todo mestre já foi um fracasso um dia. Eu fazia bonecos de pauzinho, sabe? Eu não nasci fazendo o que eu faço hoje. E aí, então, só que a minha sorte é que meus pais nunca me privaram, nunca me talharam de desenhar. Só que, na cabeça deles, a arte não era algo que eu poderia viver da arte, trabalhar com arte, né? Então, foi mais ou menos por aí. E como foi mais ou menos esse desafio, né? Porque tu disseste que tu tá há 7 anos, então tu teve um tempo antes que tu ficou com esse dom, com essa vocação reprimida e repreendida dentro de ti, né? Seguindo aquele padrão do que eles tinham te dito. Então, como é que foi essa outra vida ali, um pouco, para tu chegar e... Não, peraí, é para cá. Então, assim, basicamente eu tinha até os meus 27 anos, né, eu trabalhava em serviços gerais. Eu trabalho desde os 11 anos com meus pais, né? Eles tiveram padaria e depois, quando eu passei pelaquela fase do quartel ali, eu me alistei, mas não entrei, eu fui trabalhar, né? Trabalhar de carteira assinada. Trabalhei em serviços gerais, em fábrica, o meu último serviço de carteira assinada foi como digitador. Eu escutava o que um médico falava num raio-x e eu digitava. Então, basicamente, eu tive que ir procurar, né, serviços, porque eu não acreditava que eu poderia trabalhar com tatuagem, que eu não poderia trabalhar com arte, sabe? Eu nunca vendi um quadro naquela época, sabe? Então, na minha cabeça estava o quê? Eu não consigo, eu não posso, eu tenho que fazer o que todo mundo faz. Fui fazer faculdade também de artes, né? E eu terminei abandonando a minha faculdade porque sou um cara muito questionador, né? Então comecei a questionar muito aquele padrão da faculdade. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu resolvi trilhar o meu caminho, né? Então, nesse primeiro momento, eu não acreditava, sabe? Eu segui o que os meus pais me aconselhavam. Não, meu filho, tem que fazer engenharia, tu tem que tentar medicina, alguma coisa que vá te garantir uma segurança, né? Estabilidade. Que a gente sabe que não existe estabilidade na vida, né? O mundo está todos os dias assim, ó. Como que vai existir estabilidade, né? É legal, né? Porque nossos pais, teus pais eram empreendedores, né? Você falou que tinham padaria e tal, né? Sim, sim. Só que querem para os filhos uma linha. Não, tem que fazer tal coisa, né? Muito louco isso, né? E eu ouço isso todos os dias. E como é que foi para ti essa transição? Quando foi essa virada de chave? Você falou, putz, agora vai. Agora eu vou arriscar, agora eu vou meter a cara. Sim, antes de começar a me desenvolver, eu sempre fui um cara muito estressado, né? Isso daí, herança dos meus ancestrais, eu era muito brigão, reclamava muito da vida, por ver isso também, né, dos meus pais. Isso Deus quer, isso Deus não quer, Deus quer que isso tu faça na tua vida. E eu replicava isso. Até que, um certo momento, eu estava dentro desse último serviço de carteira assinada, e eu nunca consegui lidar com chefes, sabe? Era um defeito meu, porque eu não tinha uma inteligência emocional. Eu era um cara que o chefe falava, tu tem que fazer isso. A minha mente gerava uma história de que essa pessoa não gosta de mim, porque ele está me xingando. Então eu ia só replicando isso, né? Eu ia, sabe, reagindo. Então um dia eu fui fazer grafite com os amigos, e um desses amigos, ele era tatuador, eu acho que, se eu não me engano, há uns 5 anos. E eu perguntei para ele, cara, é difícil trabalhar com tatuagem? Como que é? E ele falou, cara, se tu quiser eu posso te dar umas dicas. Então, ele me ajudou a comprar um primeiro kit, né, de tatuagem, e eu comecei a treinar em casa por 30, 40 minutos depois do meu serviço, e todos os dias eu ia trabalhar, né, no meu serviço de carteira assinada. Até que um certo dia eu tive uma breve discussão com a gerente. Ela meio que falou, se tu não quiser fazer tal coisa, o funcionário é substituível. Pai, aquilo dali, sabe, soou de uma forma não legal. E eu disse, quer saber, pode me mandar embora que eu não quero mais.
E foi meio que tocar fogo na minha ponte, sabe? Não tem plano B, é plano A, é isso aqui. E eu comecei a treinar tatuagem na pele artificial. E a minha mãe, né, no primeiro momento, assim, quando eu falei que eu ia ser tatuador, eu comecei a tatuar na cozinha dos meus pais. E quando eu tinha 13 anos, eu já tinha vontade de ser tatuador. Só que eles falaram, se tu começar a tatuar, a gente vai te mandar embora de casa. Quando eu tava com 27, eu falei, se vocês quiserem me mandar embora, tá tudo certo. Mas eu vou tentar nisso daqui. Eu nunca tentei algo, sabe, botar foco. Botei foco. Minha mãe foi num supermercado e comentou com uma vizinha, o Samuel começou a tatuar na pele artificial. E o filho dela escutou, foi lá e falou, cara, quero me tatuar contigo. Foi 19 de setembro de 2014. Dali, cara, não parei mais. Dali eu me tatuei nesse dia, me tatuei minha canela, tem até hoje essa tatuagem. E depois daí... Como é que é? Você não tinha nenhuma? Não, eu já tinha tatuagem, mas foi a primeira que eu fiz numa pele humana, né? Aham, uau. Cara, e como é que foi essa experiência de queimar as tuas pontes? Cara... Explica pra galera que conhece a terminologia, o que é esse queimar. Queimar as pontes seria de uma história que os caras foram, né, fazer uma guerra e é como se eles passassem por aquela ponte e não tem volta. Eles tocaram fogo na ponte, né? E eles foram lá, ou a gente sai daqui vivo ou a gente sai daqui morto, né? Mais ou menos é assim essa história que eu conheço. Então, foi difícil, foi muito doloroso, porque nesse primeiro momento eu ainda não tinha um despertar, eu não tinha nada de espiritualidade, né? Eu tinha só uma parte de espiritualidade. Travou, né? Travou ali. Essa questão de despertar... Eu não lembro exatamente. Voltou. Como é que Aí, voltou agora. Voltou. Tava fora aí. Sim. Então, nesse primeiro momento eu não tinha, né, inteligência emocional, eu não tinha... um despertar, eu não tinha uma certa espiritualidade, então foi algo bem complicado, porque eu tinha 6 meses depois de rescisão, então eu iria ficar em casa tatuando. Eu fiz algumas tatus, né, só que a minha mente ficava jogando, né, a todo momento, como tu vai pagar as contas, como que vai ser, porque daqui 6 meses tu não vai ter mais dinheiro, será que vai bombar a tatuagem? E não foi fácil, sabe? Não foi... Teve meses que eu fiz uma tatuagem só, foi bem complicado. A minha sorte é que eu tive um brother que ele foi um olheiro assim na minha vida, sabe? Ele pegou e me ajudou, me emprestou um dinheiro para fazer um curso de tatuagem. Só que quando eu voltei de São Paulo, eu pensei, nossa, agora eu vou ser o melhor tatuador de Pelotas, porque eu fiz um curso assim, assim, assado. Eu fiz uma tatuagem naquele mês. Então o meu castelinho ruiu, sabe? O meu ego, naquele momento, foi atingido. Então eu comecei a perceber, cara, tem coisas aqui que eu não estou compreendendo na minha vida, sabe? Então eu tive que ir galgando, sabe? E fazia tatuagem, aí trabalhava à tarde. Fazia tatuagem, trabalhava à tarde ou pela manhã e fui, sabe? Eu aconselho todo mundo, assim, se você quer fazer uma transição, não faz assim de soco. Se você tem um dinheiro de capital, né, um fundo de emergência, está tudo certo. Eu não tinha. Então eu precisei trabalhar amanhã e tatuar à tarde. Até chegar um momento onde só a tatuagem estava me remunerando ao ponto de eu viver só da arte, né? Tem um detalhe muito importante nisso daí, né, Samuel? Que, por exemplo, para o nosso público jovem, e a gente já foi jovem, a gente tem aquela expectativa de que, não, eu sei de tudo, como tu disseste, eu vou lá, faço o curso, eu sei de tudo, eu volto, I'm the best and put the rest ali e tal, mas a coisa não cai de bandeja. Então, como é que é superar, digamos assim, esse aspecto bem da inteligência emocional, né? De ver que tu caiu no fundo do poço, ok. Mas é isso que eu sinto que pulsa no meu coração. Eu quero continuar nisso aqui, porque senão fica como tu estava antes ainda. Fica no trabalho, fica no outro, vai para o outro, e nada satisfaz ali.
Então, o quão importante é sentir, como foi sentir isso, como era manter esse chamado no coração para não, é a tatuagem porque está no desenho, para que isso te motivasse a ir adiante, mesmo que tivesse as adversidades. Sim. Até quando eu estava nessa transição, né, de trabalhar com o meu amigo, porque ele tinha uma concessionária de carros, né, então eu ajudava ele na parte da manhã e tatuava à tarde, como eu falei. Ele chegou a me oferecer para trabalhar integral, assim, sabe, ganhando um salário bem bom. Só que na minha cabeça, dentro do meu coração, assim, ó, quando eu tive o primeiro contato de tatuar uma pele, aquilo dali não se transformou só num algo que eu iria ser remunerado. Ele resgatou toda aquela minha história lá dos 5 anos, sabe? De, cara, tu tá fazendo o que tu ama. Isso daqui É é o que quase te como move. no filme do Ratatouille, aquele lá que o cara come e volta lá na criança. Então, tu tatuou e voltou lá na criança. Exatamente, é como se eu tivesse, sabe? Então cara, isso é o que eu quero para minha vida. Pô, vai ser difícil? Eu não sei. Vai ser fácil? Eu não sei. Mas eu não vou desistir, sabe? Eu passei por tantas coisas, sabe? E quando eu comecei, hoje, tipo, eu tenho um estúdio aqui com melhores móveis de tatuar. Quando eu comecei com cadeiras de praia na minha casa, sabe? Eu usava o balcão de pia da minha mãe, de louça, para ser a minha bancada, sabe? Então, naquele momento eu já estava construindo na minha cabeça, cara, eu vou melhorar. Eu pegava o dinheiro e investia, reinvestia, porque eu sabia, uma hora isso daqui vai começar a dar muitos frutos, né? Até que depois de 2 anos, né, nessa luta de trabalhar com meu amigo, tatuar e investindo na tatuagem, eu comecei a ter mais frutos, mais frutos. Aí eu abri meu primeiro estúdio, sabe? Que foi, eu não tinha R$ 1 no bolso. Eu abri o meu primeiro estúdio, sabe? E foi no centro de Pelotas. E aquilo dali, sabe, Aí depois, quando eu vi o que eu ganhei no primeiro mês, sabe? Que, pô, para um cara que ganhava 1.200, ganhar R$ 9.000 no primeiro mês, foi assim, tipo, sabe? Ali foi depois, teve toda uma outra história, mas eu vi, pô, tudo que eu passei compensou, sabe? Valeu a pena. Toda a dor, toda a dificuldade, às vezes que eu chorava, ninguém me viu chorando, sabe? Triste, às vezes. Pô, esse mês fiz poucas tatuagens, sabe? Eu não tenho vergonha de falar, às vezes eu ficava, sabe, pensando, pô, por que as coisas não acontecem na minha vida? Só que depois que eu comecei a fazer terapia, eu entendi que as coisas iam acontecer de mim, e não para mim, né? Muito bom. E foi com a terapia que você começou com o autoconhecimento ou começou antes? Foi terapia. Basicamente foi depois de um término de namoro. Eu namorava com uma psicóloga, né? E aí ela não conseguiu suportar o meu gênero bem, vamos dizer, forte. Eu era um cara muito brabo, eu oprimia muito ela, eu era um cara bem machista, sabe? Então, depois que ela terminou comigo, eu fiquei assim, cara, por quê? Por que isso? Tem alguma coisa aqui, sabe? E tava nesse meio tempo da tatuagem, onde estava muito difícil. Foi bem doloroso, assim. Aí então eu falei pra ela, pô, vou começar a fazer terapia. E comecei, sabe? Fiquei 1 ano fazendo psicanálise e foi uma transformação na minha vida. Eu digo assim, as pessoas não deveriam fazer terapia, as pessoas merecem fazer terapia. Todo Sim. mundo merece fazer Não terapia. deveriam fazer por achar que tem um problema, fazer para se melhorar. Exatamente, exatamente. E aí eu falei para ele, cara, eu vou começar a ler livros, né, de desenvolvimento pessoal. O primeiro que eu li foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu acho que é um dos primeiros que as pessoas começam às vezes. Só que nesse meio tempo eu conheci um cara na internet, um mentor, o nome dele é Felipe Marques, ele dá desenvolvimento pessoal para homens, e ele começou a falar muito sobre inteligência emocional, e eu comecei a ver, cara, isso daqui eu acho que é o que eu preciso, sabe? Aí eu comecei, fiz 2 cursos dele, fui numa imersão aqui em Florianópolis até, que ele fez, e nessa imersão surgiu a meditação na minha vida, né? Aí eu posso dizer que eu nasci, sabe? Aí eu acho que nasceu um outro Samuel. Porque eu comecei, sabe, a
a enxergar meus pensamentos, entender que eu não eram meus pensamentos, eu entender que eu não era aquela vida pobre que eu levava, que eu não era aquela vida que eu saí da cozinha dos meus pais, que eu tinha, sabe, dificuldade com prosperar. Então foi mais ou menos aí por onde começou esse despertar, assim. Maravilha. E esse reconhecer, né, que o interessante que você falou, né, que não são meus pensamentos. Quanto tempo durou para você virar essa chave? Quando eu comecei a me desenvolver, eu fiquei meditando. O que acontece? Eu era um cara muito cético, tá? Então, quando eu passei por essa imersão aqui em Florianópolis, tinha um cara lá, um coach de meditação, e ele falou, pô, comece a meditar, torne um hábito. O que eu fiz? Eu cheguei em Pelotas e eu falei, eu vou meditar todos os dias 9 horas no meu estúdio. E eu comecei, sem saber no que ia dar, assim, sabe? Me sentava lá, fechava os olhos. Com o passar, eu comecei a ver que começou a dar uma diferença. Eu comecei a me tornar um cara menos irritadiço, menos reativo às coisas. Até que teve um dia que aconteceu algo muito incrível, assim, que eu estava sentado, ficou tudo branco dentro do meu estúdio. Muitas pessoas talvez não vão acreditar nisso, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Ficou tudo branco, o chão como se tivesse virado água, e os meus olhos pareciam uma cachoeira, assim, ó. Começou a desabar água, e comecei a ter visões de como que eu era com meus amigos, né? Aquele cara machista, aquele cara que ególatra, aquele cara que queria achar que era melhor do que alguém, que queria competir com todo mundo. E aquilo dali começou a me mostrar, cara, o que é isso, sabe? Eu comecei a chorar. Eu parei de andar com a maioria dos meus amigos, comecei a andar sozinho, não porque eles eram um problema, só que eu queria me transformar, eu queria escolher ter uma vida pelo que eu realmente queria, não viver uma vida programada pelo que os outros falam. Tu tem que andar com fulano, tu tem que usar roupa de marca tal, tu tem que andar assim, porque senão... Não, eu resolvi tomar as rédeas da minha vida, né? E tomar as minhas próprias escolhas. Quem que eu gostaria de ser? Pô, eu quero... Eu escrevi, sabe? Eu escrevi tudo que eu gostaria de ser. Eu quero ser um tatuador próspero. Eu quero ser um cara mais amoroso. Eu quero ser um cara mais consciente. Eu quero poder ajudar mais pessoas. Eu quero crescer, sabe? Espiritualmente, sabe? Poder ser a minha melhor versão todos os dias. Então aquilo dali fez assim, sabe? A minha vida começou a decolar. Não que eu me acredite que eu sou melhor do que alguém, mas aquilo dali, aquelas atitudes começaram a fazer o meu crescimento, né? Como pessoa e tatuador também. Que essa é a grande diferença, né, Samuel? Quando a gente sai da vida reativa, onde eu estou fazendo para os outros dizerem se eu estou certo ou não, para eu ir para uma vida altruísta ou ativa, onde eu percebo como eu sou e eu sou o desafio de mim mesmo. E como eu posso fazer melhor? E como eu posso fazer melhor? E como eu posso transbordar mais? E como eu posso melhor servir? Né, que foi isso, e aí eu queria saber um pouquinho dessa tua transição, né? Tu estava lá em Pelotas, hoje tu está em Floripa, como foi essa virada também? Porque, nossa, e agora? Montei toda a minha clientela, tem meu nome, e aí? Vou sair daqui para outro lugar? E aí? Então, essa transição foi algo muito engraçado, assim, porque eu já estava meditando, né, nesse tempo, e eu vim com esse meu amigo que eu trabalhei com ele. Eu vim aqui com ele porque ele tinha que pegar a família dele. E eu tava no hotel, o Ibis, e ele falou, cara, depois daqui tu pega um ônibus e volta para Pelotas, porque o carro vai estar cheio. Eu, não, tudo certo. Só que eu comecei a me tornar uma pessoa, assim, com mais coragem, né? Comecei a querer conhecer mais pessoas, a desbravar mais coisas. Então eu resolvi sair aqui pro Florianópolis e fui parar em Jurerê. Então, em Jurerê eu cheguei, olhei aquela praia, pô, achei legal, só que não era bem a vibe que eu tava procurando. Fui comer um açaí e perguntei, pô, tem alguma outra praia aqui? O cara falou, ó, tem uma praia aqui do lado que se chama Praia do Forte. Eu cheguei nessa praia, era um lugar paradisíaco, assim. Ao lado, à direita, tinha umas pedras,
E eu resolvi escalar aquelas pedras assim, e por minha sorte, tava um solaço, por minha sorte tinha uma árvore em cima dessas pedras, bem altas assim. Eu fiquei por 2 horas lá meditando, e eu tive uma expansão de consciência naquele momento ali, e eu senti com muita, mas muita força assim, ó, eu tenho que vir morar nesse lugar assim, sabe? Fui embora, voltei para Pelotas e foi se passando o tempo. Aí eu conheci uma menina que se tornou minha namorada e ela tinha o mesmo propósito de vir para cá. A gente atrai aquilo que a gente está vibrando, né? Então, Sim. eu fui para cá, aí eu fiz a minha transição, ela veio antes, eu fiz a minha transição para cá em 2019, que aí eu ia a Pelotas, tatuava e voltava. Eu ia, aí em julho de 2019 eu resolvi, não, eu vou de vez, tá? Vou de vez morar e às vezes eu vou a Pelotas. A última vez que eu fui a Pelotas foi em 2020, ano passado, março. A última vez que eu tatuei lá. Aí aqui, né, nesse meio tempo de transição de lá para cá, não foi fácil porque aqui eu não conseguia tatuar tanto quanto eu tatuava em Pelotas. Lá eu tinha agenda mega lotada. Só que foi outra vez tocar fogo na minha ponte, entendeu? Foi isso. Então, aquele Samuel já vinha, a ideia do antifrágil. Eu já tinha tomado Sim. muita porrada lá atrás. Então, agora já estava um pouco mais ameno, mas mesmo assim não foi fácil, né? Então, eu toquei fogo na minha ponte, aí terminei ficando solteiro em 2020, e aí abri meu primeiro estúdio aqui. Abri com mais uns amigos, né? Comecei a prosperar muito aqui, muitas pessoas conhecendo o meu serviço, porque eu não faço, né, uma tatuagem, simplesmente o cliente chega, quero fazer esse trabalho. Não, eu gosto de conversar, eu gosto de entender, eu gosto de criar uma arte totalmente exclusiva para esse cliente. Então isso já me dá um diferencial, né? Dá um diferencial. E eu busco trazer essa minha espiritualidade para dentro da tatuagem, colocar uma boa energia naquilo que eu estou fazendo. Até me formei em Reiki agora no 3º nível. Então isso, vamos dizer assim, é como se fosse um amuleto o trabalho que eu entrego para o cliente. Que ele olha aquele trabalho ali, às vezes ele vai até se fortalecer no momento que ele possa estar meio triste, meio cabisbaixo, ele vai lembrar daquilo dali, né? Então essa transição foi assim, foi mais uma vez tocar, né, fogo na minha ponte e eu não voltei mais para o Rio Grande do Sul. Assim, hoje eu tô, não que eu tenha algo contra o Rio Grande do Sul, mas sou muito grato por todo mundo que se tatuou, até meus clientes até hoje me procuram. Mas aqui é a Ilha da Magia, né, que tem me enriquecido mais ainda, sabe? Muito bom. Tem um outro detalhe que é super importante também para todo o nosso público que busca elaborar e lapidar o seu design humano, né? A gente perceber que tudo é uma constante, passo a passo. A gente passa, e é uma das leis da vida, a impermanência, né? Que eu tenho alto, tenho baixo, tenho alto, tenho baixo, mas como tu disseste, quando tu vai aprendendo a lidar com isso, tu sabe, opa, tá vindo, que nem o surfista, né? Enxerga aquela onda, tá vindo uma onda grande. Eu posso tomar uma vaca ou eu posso aprender a surfar essa onda. Então, nesse processo todo de onda, Samuel, não sei se tu pode compartilhar conosco, eu sei que tu esteve no México buscando mais expansão, que é um cara que está dinâmico, sempre querendo ir mais e além. O que tem de novidade mais aí também surgindo para esse transbordar mais? Eu estou sempre buscando, né? Como tu falou, sempre buscando cada vez mais. Estive no México agora mesmo há pouco tempo lá. Foi experiências lá de... Bom, tu sabe que o mundo está sempre, como eu falei, está constantemente, né, em ciclos. Lá, cara, eu peguei tornado, peguei terremoto, vulcão. Então, eu acredito que foi bem quando eu fiz o nível 2 do Reiki. Foi tipo uma transformação de mudanças, né? Teve muitas mudanças agora nesses últimos meses na minha vida, nessa volta de lá para cá. E uma coisa que eu sempre digo, até eu estava conversando com uma amiga há poucos dias, eu medito, esses 5, 6 anos que eu estou me desenvolvendo, eu medito todos os dias. Às vezes eu esqueço, sim, mas raramente isso já se tornou um hábito. Eu vejo muitas pessoas começarem a meditar ou começar a se desenvolver e quando parece que tudo ficou bom na vida, agora eu paro.
E eu digo, é nesses momentos que tu tem que seguir, porque quando vir um momento difícil, tu vai conseguir passar por ele com um pouco mais de tranquilidade, sabe? Então, por isso que eu não paro, por isso que eu sigo me desenvolvendo. Eu tenho uma frase que se tornou assim algo, um valor que é: eu sou um eterno aprendiz. Não de aprendiz, eu sou iniciante, mas eu tá em constante busca, em constante desenvolvimento. Eu gosto muito de ler livros, foi uma coisa que nesses 5 anos foi um vício que se tornou na minha vida, ler muito, buscar cursos, desenvolvimento. E eu acredito que é a melhor forma de nós enriquecermos o nosso interno, né? Antes de querer enriquecer o externo, eu acho que o primeiro tem que ser o interno, né? Então, vai ser um, vamos dizer assim, um reflexo do teu mundo externo, como está por dentro. Então, essa oportunidade que eu tive de ir para o México mesmo, foi porque eu me conectei, né, com a mãe do meu sócio, que ela é uma consteladora. Ela entrou dentro do meu estúdio, com o marido dela, que queria se tatuar comigo, e eu comecei a conversar com ela sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento. E no momento que deu 11h11, ela falou: meu filho te convidou para tatuar lá no México. E tu vê, olha as sincronicidades, né? Olha as coisas. Arrepiei aqui. Então eu fiquei assim, cara, toda a minha vida. Um dia eu falei para minha mãe, quando eu estava lá na cozinha da minha casa: um dia eu vou tatuar pelo mundo. Eu falei para ela. E ela disse: tu é muito sonhador, meu filho, tu sonha muito grande. E eu realizei esse sonho, sabe? Um dia eu falei para ela: mãe, eu vou tatuar num lugar onde eu vou tatuar pessoas do Brasil inteiro, quiçá do mundo. Tatuei pessoas de Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro. Lá em Pelotas eu não tive essa oportunidade, porque é um lugar muito difícil acesso. Mas aqui, Florianópolis está me proporcionando isso, sabe? Então, enriquecer o nosso interno, se eu pudesse deixar uma dica para as pessoas que estão nos acompanhando, seria essa: enriqueça o seu interno. Tire momentos, né, de silêncio para se conectar com o teu interno. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Maravilha. E como é que você faz as suas meditações? Dá uma dica para o pessoal aí, prática. Então, eu gosto de começar pela manhã, assim, porque é o momento que o nosso cérebro está mais em beta, né? Então é um momento mais fácil de tu te conectar, assim, não tem tanto barulho, né? Eu me acordo às 5h30, então, tipo, não é todo mundo que vai fazer isso, mas eu prefiro pela manhã, né? Então, eu vou avisar das 5 horas. Eu prefiro esse horário, porque não tem tanto barulho. E uma coisa que eu gosto de desmistificar para as pessoas, o que é meditação, né? Muitas pessoas, tu tem que sentar de lótus, tu tem que esvaziar tua mente, tu tem que botar um mantra. Eu digo assim que eu acredito que nós somos meditação. Se tu colocar um chocolate na tua língua, fechar os teus olhos e botar a tua atenção naquele chocolate derretendo, a cada momento vai vir um pensamento. Mas no momento que tu coloca atenção naquele chocolate derretendo, tem um intervalo nesse pensamento. Ali é meditação. Se tu fica observando o mar, vai vir pensamentos e daqui a pouco tu volta de novo a tua atenção para o mar. Aquilo é meditação. Muitas pessoas rotulam, né? Nosso ego quer rotular a todo momento as coisas. Então não existe uma forma correta de meditar. Eu acredito que se você estiver comendo, né, e colocar sua atenção no degustar, usar os sentidos, a visão, o paladar, o cheiro, o respirar, o escutar, isso é meditar, sabe? Então eu até mexo que é tipo uma academia. Quando tu vai para academia, tu estica o peso e volta. Aí a pessoa: não, mas eu me sento e minha cabeça vem um monte de pensamentos. É normal, é como quando tu puxasse o peso. Tu só vai ficar forte com o passar do tempo. Com o passar do tempo, tu sentando, botando a tua atenção na tua respiração, tu vai ficar mais forte. Aqueles pensamentos vão começar a diminuir. Aí que é o tal do esvaziar a mente que as pessoas falam. Então, né, o ideal é não rotular, o ideal é apenas fazer, sabe? Apenas tirar esse momento para si. É tão legal. Disciplina nessa mão. Disciplina. Eu não paro. Isso eu não paro. É uma coisa que se conquista, não é
Nós vivemos hoje numa sociedade muito imediatista, né? A Revolução Industrial foi muito boa, mas para o nosso modus operandi hoje é geralmente prejudicial, porque tu quer uma coisa, tu vai na prateleira do supermercado, tu quer um produto, tu quer a cuia, tu quer a água, tu simplesmente compra, está ali pronto, disponível. E essa Sim. desconexão com a natureza nos fez não perceber mais o time da coisa. Quanto Exato. tempo leva a galinha para crescer, para botar o ovo, o milho para crescer para a galinha, a árvore, a sombra, o grão daquilo que tu come, a abobrinha, a beterraba, a batata, tudo tem um tempo. E aí, nesse imediatismo, a gente não. Ah, eu nasci, eu cresci, eu já vou ser presidente da empresa, vou ganhar milhões. Calma, calma, é um caminhar e é uma constante, né? A gente consegue entender um pouco mais isso, ou trazer essa linguagem um pouco mais clara nesse exemplo que tu trouxesse academia, todo mundo vai para fazer um exercício, ok, tu vai fazer aquele exercício, mas tu não vai chegar lá e vai ficar marombado do dia pro outro. Não é? Não vai ficar. Requer tempo, requer desenvolvimento. E o mesmo é essa atenção. Essa atenção, ela precisa ser disciplinada. Que bom, muito bom compartilhar isso daí para que a gente traga mais exemplos, né, disso aí para as pessoas evoluírem. Sim, exato. É verdade. Samuel, e livros? Que livros desses todos que tu criou o hábito também, né, que é maravilhoso, o que tu pode indicar para começarem assim? Para começar, pô, eu indicaria, assim, que é a minha paixão, como eu falei, pode ver que eu falo com muito entusiasmo sobre meditação, que foi o livro que me trouxe essa clareza, O Poder do Agora, esse livro, sabe? Ontem eu estava assistindo um filme que seria quase um resumo, né, mas não do nome do livro, que é Poder Além da Vida. Eu aconselho muito. Maravilhoso. Eu aconselho muito, porque ele traz essa ideia da presença, do diluir o ego, né? De tu entender que tu não precisa degladiar, usar do ego. Não é tentar matar o ego, né? É tu saber que tu tem um ego. E tu dominar simplesmente não viver através dele. De tu estar mais presente. Então, esse livro e esse filme seria uma indicação, Poder do Agora. Depois eu comecei a buscar mais livros de desenvolvimento. Um deles, assim, que desmistificou muito as crenças que eu tinha por causa da igreja, né? Não que a igreja é um problema, mas por causa do que eu nasci num lar cristão, foi Cartas de Cristo. Esse livro, sabe, eu li ele 2 vezes. O Poder do Agora eu já li 5. Cada vez que... Isso é uma dica até. Cada vez que você lê, você tem uma nova visão daquilo, porque você já está diferente, né? Você não, é aquela ideia, você nunca entra 2 vezes no mesmo rio, né? Então você está diferente. Eu estou lendo agora Telos, que é o que tu tem lá, né? Que eu estou no primeiro ali, muito bom. Tem um outro assim que ele é aí, ó, aí show. Tem um outro, não sei se tu leu, né? Que também é de espiritualidade, que é Conversando com Deus 1, 2 e 3. Ele é um livro muito caro. Assim, ele é R$150 cada um, se eu não me engano. Só que ele tem conteúdos, assim, de muito grande valia, sabe? De desmistificar muitas coisas. Eu escutei ele no YouTube, escutei 1, 2 e 3. Então, eu acredito que esses 3 livros, assim, e ler nessa ordem, porque como eles são livros densos, né? Tentar ler já o Cartas de Cristo sem ter um despertar, base, sem ter um conhecimento, né, mais palpável sobre isso, talvez a pessoa fique meio perdida. Com certeza. Sim. Muito bom. Eu só quero destacar uma coisa que você falou que eu achei tão interessante. Me veio uma palavra que já aconteceu várias vezes comigo, mas eu não tinha tido essa tua percepção, né? De colocar o chocolate na boca e parece que você tem um momento único de lucidez. Exato. De presença. Fala, opa, nossa! E você desfruta tanto daqueles segundos, né? Que é um negócio assim que parece que o mundo faz... E daí, trabalhando isso em outras coisas, né? De momento, assim, sempre vir, né? E ter esse momento de lucidez, né? Muito bom. Isso daí que tu falou, eu tirei de um livro chamado Atenção Plena. Esse livro é um livro bem, vamos dizer assim, bem mastigado, assim, de como tu começar a meditar, né?
Eu dei para minha mãe, para tu ter uma ideia, hoje os meus pais, a minha transformação hoje, causou uma transformação até nos meus pais, que hoje eles como pastores, eles meditam. Eles interpretam que a meditação faz muito bem. Antes, na cabeça deles, era que, nossa, isso é algo budista, né? Então, tu vê. E eu digo, muitas vezes nós queremos mudar a pessoa, tu tem que mudar, a tua mudança faz a diferença na vida das pessoas, sabe? A minha mudança fez a diferença nos meus pais. Hoje eles estão morando aqui também. Trouxe eles do Rio Grande do Sul para cá. Nossa. Esse é um grande detalhe, né? De que o Gandhi já dizia: se você quer a mudança, seja a mudança. E a mudança, ela parte de dentro para fora. Essa é outra lei universal: causa e efeito. Parte de mim e volta para mim. Então, não adianta eu querer ficar mudando o reflexo do espelho, né? Deixa eu arrumar aqui a imagem, deixa eu pentear, maquiar a imagem. Não, eu tenho que mudar em mim. Aquilo que eu estou vendo é só espelho. Tem um outro livro maravilhoso, bem nessa linha aí também. Eu gosto muito desse autor, do Joe Dispenza, porque ele passou por essa situação, né? Ele regenerou as vértebras dele. Então, ele buscou profundamente meditação e tudo mais, que é quebrando o hábito de ser você mesmo. É muito interessante porque ele ajuda a desmistificar essa questão das crenças que a gente cria e fica se vinculando, né? Por isso a importância da meditação. Na meditação, quando eu vou aprendendo a disciplinar minha mente, eu paro a ser levado para aqueles pensamentos repetitivos, que a gente só tem 5 a 10% de consciência, 90 a 95% é inconsciente que me levam a uma baboseira. Então eu preciso... Opa, foca de novo, foca de novo. Exatamente. Samuel, maravilhoso toda essa participação. Já estamos aqui nos nossos 41 minutos aqui de bate-papo. É sempre muito bom. Eu queria que tu começasse a deixar as últimas palavras e também deixar teus contatos, pessoal que viaja pelo mundo, que vai à Floripa para se conhecer ou para pegar uma praia e tudo mais. Como é que pode passar? Como é que pode ter essa experiência maravilhosa que é ter uma tatuagem do Samuel? Claro, perfeito. Meu contato é Samuel Zion Tatu, aqui no Instagram, né? Qualquer pessoa que queira me procurar, eu gosto de trocar essa ideia, entender mais o que essa pessoa gostaria de fazer, né? Não simplesmente fazer uma tatuagem, mas resgatar algo da própria essência dela que vai representar ela na própria pele, né? Também para pessoas que acompanharam, que são empreendedor ou artista, pô, Samuel, tem como tu me dar alguma dica? Pô, pode me chamar ali. Eu vou dar no momento que eu puder tirar, vou dar maior atenção para essa pessoa, sabe? Pô, tem dificuldade nisso. Vai ser um prazerzão poder servir essas pessoas, tá? E quero agradecer, né, a vocês, a Splendor, Ricardo, André, muito gratidão a vocês aí por esse convite. Espero que a gente possa estar servindo, ajudando mais pessoas nesse dia aí, né? Com certeza. Eu queria te agradecer também, maravilhosa a tua história. Desde aquele momento que você plantou a tua sementinha lá na cozinha da sua mãe e hoje está recolhendo os frutos dessa árvore maravilhosa que você criou na sua vida. E gratidão, um prazer te conhecer. Prazerzão também. Show de bola, Samuel. Foi maravilhoso, foi muito bom. Já sabia que ia ser esse espetáculo todo. Sei que isso é só 1% de tudo que tu ainda vai colher, porque tu está recém entrando em um outro nível aí. Mas deixa a vida levar, deixa ela trazer essas surpresas e tudo mais. E obrigado a todos que estavam conosco aí, que estão conosco por assistirem, por compartilharem, pelo coraçãozinho aí, para que a gente possa disseminar mais e mais essa semente, essa ideia, né? Esse é o propósito do Splendor Brasil, a gente poder disseminar as infinitas formas de transformar o seu design humano. Nós estamos aqui para a gente se lapidar, para a gente se conhecer mais, para a gente transformar e ajudar os outros. A gente pega na mão assim um do outro para caminhar junto, para mostrar que todo mundo rala, todo mundo passa por dificuldade, desafio, mas é superando. Eles são exatamente o treino para que a gente possa se tornar melhor. Aqui tivemos mais um exemplo vivo. Na quinta-feira estaremos com o João Bruneto, uma figura maravilhosa, bioquímico, tá bom? Trabalhou 25, 30 anos no HPS lá no hospital e aí depois se aposentou, agora está vivendo uma outra realidade. Chácara, em Jaguarão, com sua esposa maravilhosa, a tia Marisa. Então vamos ter uma outra experiência aí, para compartilhar com você, para que eu possa lapidar. Queridão, brigadão. Forte abraço, André. Muitas graças por uma vez. Como haviam dito ali, o melhor tradutor mais espiritualizado que existe no mercado. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, uma ótima tarde. Tchau, tchau. Tá, deixa eu tirar um print aqui para nós. Peraí, segura.
Aí, valeu. Falou. Valeu.